O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Boa tarde a todos, todas. A palestra de hoje será sobre ética em pesquisa. Vou passar inicialmente uma trajetória histórica do que foi a ética da pesquisa e o que é a ética da pesquisa no Brasil. De modo geral, a ética da pesquisa no Brasil, ela tem uma data, é a década de 80, quando, por influência de um novo conhecimento chamado bioética, o Brasil passa a regulamentar as normas para pesquisa envolvendo seres humanos. Do mesmo modo, a gente pode dizer que, no mundo, a bioética, enquanto conhecimento novo, também tem data. A data prevista para o início foi a década de 1970, com dois importantes trabalhos. O trabalho que redundou no livro chamado Bioética, Uma Ponte para o Futuro, escrito pelo oncologista Van Rensselaer Potter, e, quase que no mesmo período, um outro texto que deu as bases fundamentais para a questão da ética na pesquisa, como a gente entende hoje, que foi escrito por Beauchamp e Childress, que é a ética biomédica. E, na verdade, esse segundo livro, ele foi mais importante do ponto de vista da bioética na pesquisa do que o livro do Van Rensselaer Potter, que foi fundamental para o nascimento da bioética, mas principalmente uma bioética chamada bioética geral. Então, a gente pode dizer que há pelo menos duas vertentes bem claras desse conhecimento novo chamado bioética. Uma bioética geral, que trata das questões éticas mais importantes para o planeta, que era a questão fundamental do Van Rensselaer Potter, que na época não se dava muita importância, diga-se de passagem, e uma questão baseada na ética biomédica, que se fundamentava em 4 princípios, que foi a chamada bioética principialista. Então, nós temos pelo menos uma bioética geral e uma bioética principialista. Essa bioética principialista, ela lança os 4 princípios que serão importantíssimos na ética na pesquisa. Então, as primeiras normas para pesquisa envolvendo seres humanos, no Brasil, embora a bioética do Brasil tenha começado na década de 80,
Somente em 1996 é que surge a primeira regulamentação sobre a ética na pesquisa no Brasil. Essa primeira regulamentação que realmente funcionou, porque houve outras resoluções, mas que não tiveram o mesmo efeito da 196/96. Ela é tão importante que até hoje, apesar de ter sido substituída por outra resolução, os pesquisadores ainda fazem referência a ela. Tal a importância que ela teve e, na verdade, foi talvez a primeira regulamentação. Um problema em relação à questão da ética na pesquisa no Brasil era a inexistência de uma lei geral que regulamentasse a pesquisa com seres humanos. Diferentemente da ética na pesquisa experimental com animais de laboratório, que já tinha uma lei. Essa questão legal, ela só foi resolvida no ano de 2024, em maio de 2024, com a aprovação da Lei 14.874. Essa lei foi a lei que regulamentou a questão legal da ética na pesquisa no Brasil. E a previsão dela é de já estar em vigor, agora em agosto, mas, como toda a lei, ela precisa de uma regulamentação específica. Então, eu preparei essa palestra e dividi em duas apresentações. A primeira apresentação sobre as normas para pesquisa envolvendo seres humanos e a segunda somente sobre a lei que foi recentemente aprovada. Então, a gente pode dizer que durante todo esse tempo houve avanços na regulamentação nacional e também avanços na regulamentação internacional. Na regulamentação internacional, a gente deve mencionar aqui a Declaração de Helsinki, que é talvez o documento mais importante da Associação Médica Mundial, que regulamenta essa questão da pesquisa biomédica. Mas não só a pesquisa biomédica. As normas são também para qualquer pesquisa em qualquer. Bom, então, a gente teve evolutivamente duas resoluções. A resolução 196 de 96 e a resolução 466 de 2012. Essas resoluções foram todas promulgadas pelo Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão a qual a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa está vinculada. E, para fundamentar essas resoluções, foram consultados vários documentos, como o Código de Nuremberg, como a Declaração de Direitos do Homem, como a Declaração de Helsinki, que é sempre revisada. A última aconteceu em Fortaleza, em 2013. E outro documento importante, que foi aprovado pelo Congresso Brasileiro em 92, foi o Acordo Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, lá na ONU, aprovado pelo Congresso Brasileiro. Muito bem. Falando um pouquinho sobre a Resolução 19696, que, embora ela tenha sido revogada pela Resolução 466 de 2012, ela ainda é considerada um documento perfeito do ponto de vista de abordagem da ética na pesquisa. E ela foi feita levando em conta dois trabalhos importantes de pesquisa biomédica e revisão ética de estudos epidemiológicos. Então, nesses dois documentos, a Resolução 196 foi buscar as diretrizes éticas internacionais e adaptou para a realidade brasileira, e as diretrizes internacionais para a revisão ética de estudos epidemiológicos.
A resolução 196/96, já revogada, ela obedece ao que está previsto na Constituição da República Brasileira. Em 1988, o Brasil teve a sua Constituição Cidadã, de 1988. E a legislação correlata foi o aparecimento do Código de Direitos do Consumidor e, logicamente, normas relacionadas ao Código Civil e o Código Penal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 1990, que trata da participação da comunidade na gestão do SUS. Portanto, o advento da regulamentação sobre ética na pesquisa no nosso país, ela obedece a todos esses documentos que foram consultados. E a resolução 196 é um reflexo dessa consulta. Ainda dentro dos documentos que auxiliaram a elaboração da 196/96, existem vários decretos pertinentes, como os relacionados com o Conselho Nacional de Saúde, o relacionado com a coleta de dados, né, por estrangeiros e materiais científicos no Brasil, e a Lei 8489, que dispõe sobre a retirada de tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano com fim humanitário e científico. É lógico que essa lei, depois ela sofreu modificação, e a que está em vigor não é essa. A Lei 8501 de 92, que trata da utilização do cadáver. A Lei 8974 de 95, que trata do uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados. E a Lei 9279 de 1995, que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial. Veja, então, que o embasamento da Resolução 196 foi bastante amplo, não é? E aí, a colaboração que a bioética deu para essas questões da ética na pesquisa advém dos conceitos bioéticos incorporados. E, na sequência, mesmo na sequência de, embora não haja uma predileção por conceito, certamente que o conceito da autonomia foi o conceito bioético que teve maiores implicações para a prática da pesquisa no Brasil. Porque no bojo do conceito de autonomia vem a necessidade da elaboração do documento de consentimento para a pesquisa. Então, o consentimento para a pesquisa, que hoje é tão conhecido no Brasil todo, ele vem como derivado do conceito de autonomia, que é um conceito filosófico que está presente nos trabalhos de Immanuel Kant e que significa que todo o ser humano capaz de gerir a si próprio, ele é capaz de ser autônomo. E nessa sua autonomia, ele tem direito de decidir o que é que ele quer. Se ele quer participar da pesquisa, se ele não quer participar da pesquisa, etc. Os outros dois conceitos, não maleficência e beneficência, foram extraídos de uma prática médica milenar, que é a prática médica hipocrática. E o último conceito é um conceito sempre atual, que é o conceito da justiça. Então, a ética na pesquisa, ela é lastreada por esses 4 conceitos. A pesquisa deve respeitar a autonomia daquele que participa dela. A pesquisa não pode ser algo que produza mal para o paciente. E a pesquisa deve ser algo que traga um benefício. E todos esses benefícios, eles devem estar equilibrados.
Portanto, um conceito importante de justiça que está em Rawls é o conceito da justiça distributiva. Então, na ética, na pesquisa, tem que ter autonomia de quem participa da pesquisa, no caso aí, o participante da pesquisa, que na resolução 196 era chamado de sujeito da pesquisa. Na resolução 466, ele recebeu o nome de participante da pesquisa, e na lei atual, ele recebe o nome de participante da pesquisa. Bom, agora, para tornar mais claro aos que desejam realizar pesquisa, a mesma resolução, a 196, já trazia com clareza algumas definições que foram reproduzidas nas resoluções posteriores, portanto, não foram alteradas, e a resolução 466 acrescenta alguma coisa, que nós vamos ver mais na frente. Então, na pesquisa, o que seria pesquisa? Por definição da resolução, é uma classe de atividade cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizável, que consiste em teorias, relações ou princípios, ou no acúmulo de informações sobre as quais estão baseadas, que possam ser corroborados por métodos científicos aceitos, de observação e inferência. Do mesmo modo, pesquisa envolvendo o ser humano é definido como aquela pesquisa que, individual ou coletivamente, envolve o ser humano de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais. Pesquisa envolvendo seres humanos necessita de um protocolo de pesquisa. O que seria um protocolo de pesquisa? É aquele documento que contempla a descrição da pesquisa nos seus aspectos fundamentais. Informações relativas ao sujeito da pesquisa, a qualificação dos pesquisadores e todas as instâncias responsáveis. E o que seria um pesquisador responsável? Seria a pessoa responsável pela coordenação e realização da pesquisa, pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa. Instituição de pesquisa seria aquela organização pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada, na qual são realizadas investigações científicas. Promotor seria aquele indivíduo ou instituição responsável pela promoção da pesquisa. Patrocinador é aquela pessoa jurídica ou física que apoia financeiramente a pesquisa. Risco da pesquisa. Veja que a 196 já trazia essa preocupação com o risco da pesquisa. É a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer fase de uma pesquisa e dela decorrente. Dano associado ou decorrente da pesquisa é aquele agravo imediato ou tardio ao indivíduo ou à coletividade, com nexo causal comprovado, direto ou indireto, decorrente do estudo científico. Lembrando que o papel fundamental da regulamentação da pesquisa no Brasil, através do Conselho Nacional de Saúde, da CONEP e o sistema de CEPs, espalhados por todo o Brasil, tem como objetivo proteger o participante da pesquisa. Esse é o objetivo principal da atuação da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Lembrando que, embora não existisse ainda uma lei, o sistema funcionava e funciona de forma muito capilarizada. Ou seja, todas as pesquisas do Brasil, elas têm a possibilidade de estar sob
controle social, que é um dos papéis do Conselho Nacional de Saúde, exercer o papel de controle social e, portanto, de proteção àqueles que participam da pesquisa e evitando o dano associado ou decorrente da pesquisa. É claro que o dano ele pode ser também imprevisível, como foi previsto nessa lei atual, mas eu não vou comentar agora. O sujeito da pesquisa, portanto, era o termo que se usava na Resolução 196/96. A partir de 2012, portanto, vejam que ela, então, esteve em vigor de 1996 até 2012, quando surge uma nova resolução, que é a Resolução 466, que veio acoplada com uma outra resolução, que é a resolução que trata das pesquisas na área de ciências sociais e humanas. Então, é interessante porque quase todas as definições conceituais já estavam previstas na Resolução 196, né? Uma mudança importante que aconteceu na Resolução 466 foi a possibilidade da remuneração para participantes de pesquisa em fase 1. Essa talvez tenha sido a maior mudança da Resolução 466. E a outra mudança foi, do ponto de vista conceitual, a substituição do termo sujeito da pesquisa por participante da pesquisa. Muito bem. E aí, uma das consequências importantes e fundamentais do conceito da autonomia foi a criação do consentimento livre e esclarecido. Lembrando, mais uma vez, que na língua anglo-saxônica não é esse mesmo nome. Na língua anglo-saxônica fala-se em consentimento informado. Fez-se questão de colocar no consentimento a palavra livre e esclarecido. E o que é isso? É a anuência do sujeito da pesquisa ou de seu representante legal, livre de vícios. Que vícios seriam esses que atrapalhariam essa liberdade de consentir? É a simulação, é a fraude ou o erro. Dependência, subordinação ou intimidação após a explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa. Veja bem, então, que o pesquisador ele precisa desse documento como sendo o documento essencial para dar eticidade à pesquisa que ele vai realizar. Ele também tem que descrever a natureza da pesquisa que ele vai fazer, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar. Isso tem que ser formulado no termo de consentimento, autorizando a sua participação voluntária na pesquisa. E aí, uma derivação importante desse sistema foi a criação dos comitês de ética em pesquisa. Então, o Conselho Nacional de Saúde criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, chamada CONEP, e a CONEP criou os comitês de ética em pesquisa, que são colegiados interdisciplinares e independentes, comunos público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses do sujeito da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Ok? Outra coisa que vem no bojo da resolução é o conceito de indenização, que é aquela cobertura material em reparação ao dano imediato ou tardio causado pela pesquisa ao ser humano a ela submetido. E o outro conceito, que não deve ser confundido com indenização, é o ressarcimento, que é aquela cobertura em compensação exclusiva de despesas decorrentes da participação do sujeito na pesquisa.
Esses conceitos eles foram também retomados na Resolução 466. E talvez um dos conceitos mais importantes seja o conceito da vulnerabilidade. E vulnerabilidade é aquele estado da pessoa ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham sua capacidade de autodeterminação reduzida. Então, o vulnerável é aquele que não dispõe de autonomia plena, sobretudo no que se refere a esse consentimento livre e esclarecido. Portanto, aí se inclui estudantes, sob a direção de professores, presidiários, sob a direção do presídio, militares, etc. Todos estão numa condição de vulnerabilidade. Veja que ele diz por quaisquer razões ou motivos. Portanto, a pesquisa nesses campos é uma pesquisa que merece mais atenção e mais cuidado dos órgãos de regulamentação da pesquisa, principalmente no que se refere à obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido. Incapacidade refere-se ao possível sujeito da pesquisa que não tenha capacidade civil para dar o seu consentimento livre e esclarecido, devendo ser assistido ou representado de acordo com a legislação brasileira. Bom, então, quais seriam os parâmetros éticos e científicos da pesquisa que todo mundo deve ter em mente? É a necessidade desse consentimento livre e esclarecido, que hoje não é apenas para a pesquisa, mas também já é obrigatório para a realidade médica no que se refere à relação médico-paciente. Proteção aos grupos. Então, há que se ter cuidado e proteger os grupos vulneráveis e legalmente incapazes. Ponderar riscos versus benefícios. E, no caso, os benefícios presentes e futuros, individuais ou coletivos. A regra é máximo de benefício e mínimo de riscos e danos. Esse é o objetivo ético da pesquisa e é a grande importância da bioética na pesquisa. É que na pesquisa você possa maximizar o benefício e minimizar riscos e danos. Ainda dentro dos parâmetros éticos e científicos da pesquisa, você tem que usar aquele conceito da não maleficência, que é garantir que riscos previsíveis possam ser evitados. A pesquisa deve ter relevância social, com vantagens significativas para o sujeito da pesquisa, atualizando o conceito, benefícios ou vantagens significativas para o participante da pesquisa. Minimizar o ônus do grupo de vulneráveis. Como é que se faz isso? Como é que se diminui o ônus do grupo de vulneráveis? É ao considerar de modo igual todos os interesses envolvidos, sem perder de vista os conceitos de justiça e equidade. Lembrando a importância do conceito de justiça distributiva, de Rawls. E um conceito que hoje já é utilizado fora da pesquisa, já é utilizado na prática cotidiana, é o conceito da precaução. Todo procedimento de qualquer natureza envolvendo o ser humano, cuja aceitação não esteja consagrada na literatura científica, será considerada como pesquisa. Portanto, deverá seguir as diretrizes da presente resolução. Bom, e aqui eu listo agora uma sequência de condições que eu considero condições sem a qual não se faz uma boa pesquisa, certo? Então, começo com adequação a princípios científicos que justifiquem e acenem com possibilidade concreta de oferecer respostas a incertezas. Segundo, a pesquisa deve se fundamentar na experimentação prévia feita em laboratórios, animais
ou em outros fatos científicos. E se não houver outro meio para conseguir o conhecimento. Então, são condições em que acontecerá a pesquisa. Devem prevalecer sempre como maiores as probabilidades de que benefício esperado supere risco previsível. O pesquisador tem que estar fazendo sempre esse cálculo. O benefício esperado da pesquisa que eu vou desenvolver deve superar o risco previsível. A pesquisa tem que ter uma metodologia adequada. Muitos pesquisadores pensam que só se analisa a questão ética. Não, a metodologia da pesquisa é uma questão ética importante, porque a maioria das pesquisas que são realizadas no país, elas envolvem recursos públicos. E uma metodologia inadequada é desperdício de recurso público. Então, a pesquisa ela tem que ter uma metodologia adequada. Caso seja necessário aleatorizar sujeitos ou participantes da pesquisa e formar grupo controle, assegurar-se a priori de que não vai haver vantagem de um procedimento sobre o outro, na literatura de revisão, nos métodos de observação ou métodos que não envolvam seres humanos. Deve-se assegurar a inexistência de conflito de interesse entre o pesquisador e os participantes e sujeitos da pesquisa. Hoje, essa obrigatoriedade já existe para os congressos, quando você vai apresentar alguma coisa em congresso, em reuniões científicas, e já existe também a necessidade da colocação explícita da inexistência de conflito de interesse quando você vai publicar o seu trabalho de pesquisa. Declarar se existe ou não conflito de interesse e quais são eles, quando da publicação dos seus resultados. Ainda dentro dessas condições, comprovar nas pesquisas conduzidas no exterior ou com cooperação estrangeira os compromissos e as vantagens para os sujeitos da pesquisa e para o Brasil decorrentes de sua realização. Em tais casos, o protocolo deve obedecer às exigências da Declaração de Helsinki e incluir documento de aprovação no país de origem, entre os apresentados para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição brasileira, que vai exigir o cumprimento de seus referenciais éticos. Bem, então essas seriam as primeiras observações sobre a questão da importância da bioética na pesquisa. Agora, eu vou tecer algumas considerações sobre a elaboração do protocolo de pesquisa, condições para apreciação pelo Comitê de Ética. Bom, a primeira condição é que o procedimento de apresentação do protocolo ao Comitê de Ética ele esteja na língua portuguesa. Mesmo que você esteja participando de um projeto multicêntrico, você tem que fazer a versão portuguesa do projeto de pesquisa para ele ser analisado no Comitê de Ética. Ok? Então, a língua é portuguesa para os projetos nacionais, para os projetos internacionais é português e inglês. Todo projeto ele precisa do preenchimento da folha de rosto. Antigamente, quer dizer, antes de 2009, quando não existia a informatização dos protocolos de pesquisa, era tudo feito de forma manual. Os protocolos de pesquisa eram todos avaliados de forma manual. Em 2009, no Brasil, uma modernização importante foi a informatização do sistema e a criação da plataforma Brasil, que é muito conhecida dos pesquisadores. Então, antes, você preenchia essa folha de rosto, o título do projeto, nome do pesquisador, identidade, CPF, telefone, endereço completo, patrocinador, responsável, nome e assinatura dos diretores. Tudo isso você faz também, mas já na plataforma Brasil. O que você deve colocar na pesquisa? A pesquisa ela deve conter propósitos,
hipóteses a serem testadas. Também os antecedentes científicos e os dados que justifiquem a pesquisa. Também, se o objetivo for testar um novo produto ou um dispositivo para a saúde, de procedência estrangeira ou não, indicar qual é a situação do produto junto à Anvisa, no caso do Brasil. Vocês sabem que no Brasil, diferentemente de alguns países, como, por exemplo, na América do Norte, nos Estados Unidos da América, existe apenas um órgão que faz essa fiscalização, né? E também faz a análise ética dos protocolos. No Brasil, não. A Anvisa é que avalia a situação do produto no registro e a CONEP avalia a questão ética do protocolo de pesquisa. Portanto, no Brasil, há dois caminhos, não é? E ainda na descrição da pesquisa, você vai descrever com detalhes e em ordem o projeto de pesquisa, material, métodos, casuísticas, resultados esperados e bibliografia. Também você deve incluir no protocolo análise crítica dos riscos e dos benefícios. Lembrando sempre que não adianta você colocar assim, essa pesquisa não trará riscos. Não existe nenhuma pesquisa com seres humanos que não contenha risco. Okay? O risco ele pode ser maior que o mínimo ou menor, né? Mas sempre haverá risco. Duração total da pesquisa a partir da aprovação. Você deve explicar a responsabilidade do pesquisador, da instituição, do promotor e do patrocinador. Explicitar também os critérios para suspender ou encerrar a pesquisa. Detalhar o local da pesquisa, os serviços, os centros, comunidades, as instituições onde acontecerão as etapas da pesquisa. Você também deve demonstrar que existe infraestrutura necessária para o desenvolvimento da pesquisa, bem como para atender os eventuais problemas que dela resultem, com um acordo documentado da instituição. E, logicamente, o orçamento financeiro detalhado, recursos, fontes, destinação, bem como a forma e o valor da remuneração do pesquisador. Todos esses itens são obrigatórios na descrição da pesquisa. Explicitar se há acordo pré-existente quanto à propriedade das informações geradas, demonstrando que não existe cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos resultados, a não ser para casos de patenteamento, quando os resultados devem se tornar públicos após o encerramento do patenteamento. Vejam que são muitas as exigências, e esse é um dos motivos pelos quais as comissões de ética, os comitês de ética, eles não são vistos assim com bons olhos, né? Porque acham alguns pesquisadores que são exigências desnecessárias. Há que conter também a declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. O interessante de tudo isso é que a lei, que foi aprovada agora em maio, estabelece essas observações que aí estão. Declaração sobre o uso e o destino do material e os dados coletados. E quanto ao participante da pesquisa, quais são as informações que deve ter? Bom, você deve caracterizar bem a sua amostra populacional e expor razões para, se por acaso você tiver incluído na sua pesquisa, grupo vulnerável. Então, você tem que justificar a inclusão de grupos vulneráveis. Descrever métodos que afetam diretamente os participantes da pesquisa, os sujeitos da pesquisa. Identificar as fontes de material de pesquisa, espécimes, registros, dados a serem obtidos, e indicar se o material obtido será especificamente para os fins propostos para a pesquisa ou se será usado para outra finalidade. Informações relativas ao participante da pesquisa ainda incluem descrever como será feito o recrutamento dessas pessoas, os procedimentos que foram seguidos,
fornecer os critérios de inclusão e exclusão, apresentar o termo de consentimento específico para a pesquisa para ser apreciado pelo Comitê de Ética, circunstâncias, obtenção, natureza da informação, descrever qualquer risco, avaliando a sua possibilidade e a sua gravidade. Informações ainda relativas à pesquisa, ao participante. Descrever as medidas que você vai usar para proteger ou minimizar qualquer risco eventual. Quais as medidas deverão ser tomadas caso apareçam as complicações da pesquisa com danos para o sujeito da pesquisa? Tem que ter isso lá. Medidas de proteção e confidencialidade dos sujeitos da pesquisa. É outra obrigação do pesquisador em relação às informações do participante da pesquisa. Garantir que haverá medidas de proteção e confidencialidade dos participantes da pesquisa. E, com relação aos comitês de ética, toda pesquisa que envolver ser humano deve ser apreciada por um comitê de ética em pesquisa. Existem algumas raríssimas exceções, mas, de um modo geral, toda pesquisa que envolver ser humano deve ser apreciada por um comitê de ética em pesquisa. Uma mesma instituição, ela pode ter um ou mais comitês, conforme suas necessidades. Não havendo CEP, o projeto vai ser encaminhado para a instituição em que existe um comitê, dentre aquelas indicadas pelo CONEP, Ministério da Saúde. Lembrando para vocês, assim, que com de 2012, quando foi elaborada a Resolução 466, a 2024, quando foi elaborada a lei que trata das pesquisas com seres humanos no Brasil, essa questão, como já havia a informatização do sistema, a própria plataforma Brasil já faz a indicação daquele comitê que vai analisar. Por vezes, pode ocorrer da indicação acontecer para 2 comitês de ética simultaneamente. Foi avaliada por um, mas como o projeto envolve outra instituição, precisa também ser avaliado por outro comitê. Não havendo CEP, então o projeto vai ser encaminhado para a instituição que tenha. Uma mudança importante que está acontecendo agora é a questão da acreditação dos comitês. Mas isso eu não vou falar agora, porque talvez não dê tempo nessa nossa conversa. O colegiado, o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é pequeno, mas ele não deve ser menor do que 7 membros. A composição dele não deve ter menos do que 7 membros, com profissionais de diversas áreas de atuação. E um desses membros tem que ser necessariamente membro representante do usuário da instituição ou do sistema de saúde. Esses comitês, como é a bioética, eles têm caráter transdisciplinar e multidisciplinar. E metade dos seus membros devem fazer parte da mesma categoria profissional, participando homens e mulheres. Poderá contar com consultores, substitutos, o ad hoc, para fornecimento de subsídios técnicos. Caso a pesquisa ocorra com grupos vulneráveis, comunidades e coletividades, deverá ser convidado um representante como membro substituto da instituição ou não, para análise do projeto específico. Nas pesquisas com comunidades indígenas, deverá existir um consultor familiarizado com os costumes e tradições daquele povo em estudo. Os membros do CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, não deverão tomar parte na decisão, quando envolvidos na pesquisa em análise. O Comitê de Ética tem mandato e escolha dos membros, pelo menos metade tem que ter experiência em pesquisa, eles são eleitos pelos pares, e a escolha da coordenação deve ser feita pelos membros que compõem o colegiado na primeira reunião de trabalho. O mandato
durará 3 anos, sendo permitida a recondução. Sobre remuneração. Os membros do Comitê de Ética em Pesquisa não podem ser remunerados, podendo haver dispensa de horário de trabalho, mas eles podem receber ressarcimento de despesas efetuadas. Por exemplo, podem receber alimentação, hospedagem, transporte. A obrigação do Comitê de Ética é manter um arquivo com chave, né, dos projetos submetidos a ele. Os projetos, os protocolos e os relatórios, eles têm que ser guardados por pelo menos 5 anos. Eles têm que ter liberdade para trabalhar, têm que ser independente na tomada das decisões, no exercício de suas funções, mantendo sob caráter confidencial as informações recebidas. Algumas atribuições do CEP. Rever todos os protocolos de pesquisa, inclusive os multicêntricos, emitir pareceres consubstanciados por escrito, no prazo máximo de 30 dias, identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e a data de revisão. Uma curiosidade da lei que foi aprovada agora em maio desse ano é que ela diz que os comitês de ética não podem passar mais do que um determinado tempo para realizar a análise dos projetos de pesquisa. O que significa, provavelmente, que o subentendido é que os comitês de ética estariam demorando muito a analisar os projetos de pesquisa, o que pode ser uma falácia, porque se vocês imaginarem, por exemplo, um projeto multicêntrico, às vezes o termo de consentimento livre e esclarecido do projeto multicêntrico tem mais de 30 páginas. Então, vocês imaginem vocês analisarem, digamos, 10, pelo menos, projetos multicêntricos, cada um com pelo menos 30 TCLS diferentes, com mais de 30 páginas. Bom, as atribuições do CEP, portanto, é enviar pareceres consubstanciados por escrito, no prazo máximo de 30 dias, identificando com clareza o ensaio, documentos estudados e a data da revisão. Tudo isso é também encaminhado para a CONEP. Os projetos, então, eles, ao final da análise, nos comitês de éticas locais, né, eles poderão ficar com essas possibilidades aí. Aprovado ou aprovado com pendência, com prazo de 60 dias para resolver a pendência, retirado da análise ou não aprovado. Ou uma condição ainda é aprovado e encaminhado para o CONEP, naquelas condições especiais de grupos, análise de pesquisa de grupos vulneráveis. E o parecer sai da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. O CEP tem como obrigação manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa, arquivar o protocolo completo que ficará à disposição das autoridades sanitárias, acompanhar o desenvolvimento dos projetos por meio dos relatórios dos pesquisadores anualmente. E obrigações da comissão: fomentar a discussão de ética na pesquisa, desempenhando um papel educativo e consultivo. Portanto, o papel do CEP não é apenas analisar projetos de pesquisa do ponto de vista da ética, mas também fomentar uma discussão da ética na pesquisa, desempenhando um papel educativo e consultivo. Portanto, é salutar que os CEPs promovam regularmente encontros, né, para a discussão da ética na pesquisa. Também é a obrigação da CEP receber denúncia dos participantes da pesquisa, ou sujeitos, ou de outra parte, sobre abusos ou notificação de fatos adversos, decidindo pela continuidade, pela modificação do curso ou suspendendo a pesquisa, devendo, se necessário, readequar o termo de consentimento.
ainda é competência do CEP a interrupção de pesquisa aprovada. CEP considera antiético a pesquisa que for descontinuada sem justificativa aceita pelo CEP que a aprovou. O Comitê de Ética tem o dever de requerer instauração de sindicância à direção da instituição em caso de denúncia de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar à CONEP no que couber às outras instâncias. Então, do ponto de vista concreto, como é que os comitês agem? Eles analisam cientificamente o projeto, mas sem dissociar da análise ética, e vice-versa. É assim que eles funcionam. Deve constar da rotina de trabalho como roteiro geral, a elaboração de um livro de atas de reunião, planejamento anual de atividades, reunião periódica e número mínimo de participantes para o início da reunião. Fixar prazos para a emissão de pareceres, critérios para solicitação de consultas a peritos na área da ética na pesquisa, relativos a informações técnicas e modelos de tomada de decisão. Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, ela, desde o normativo da 196/96, ela consta com 13 membros titulares e respectivos suplentes, mais 5 personalidades no campo da ética na pesquisa e na saúde, e mais 8 personalidades com atuação e destaque nas áreas teológica, jurídica e outras, e pelo menos uma da área de gestão da saúde. Veja, então, que, para o Brasil, essa comissão, considerando as dimensões do país, essa comissão ainda é pequena, né? Tem em torno de umas 30 pessoas para analisar todos os projetos de pesquisa do país. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela tem uma seleção dos membros a partir das listas elaboradas pelas instituições que possuem CEP registrados na CONEP. 7 membros são escolhidos pelo Conselho Nacional de Saúde e 6 são definidos por sorteio. Cada CEP poderá indicar 2 membros. O mandato é em torno de 4 anos, com renovação alternada a cada 2, de 7 ou 6 membros. Então, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês sobre a bioética e a ética na pesquisa, lembrando que atualmente existe uma lei de regulamentação da ética nas pesquisas no Brasil. Não existia essa lei e ela vem preencher uma lacuna que, diferentemente da ética na pesquisa com animais de laboratório, já foi preenchida há muitos anos atrás, e agora o que se precisa fazer é discutir cada vez mais essa lei, verificando se essa lei não vai desestruturar o sistema que já está funcionando muito bem e há muito tempo, desde 1996, a partir da normativa que eu apresentei para vocês, e, como toda lei, ela precisará de revisões habituais para torná-la cada vez mais adequada aos objetivos da ética na pesquisa, que é a proteção do participante da pesquisa e um sistema de controle social da pesquisa, para que não aconteçam atividades de pesquisa que fujam aos ditames da ética profissional. Eu agradeço muito a paciência de vocês e fico à disposição para alguma pergunta. Se eu puder responder, fico às ordens. Obrigado. Boa tarde, professor. Mas que delícia a gente está escutando sobre comitê de éticas, né, pesquisa, bioéticas, né, como é que o pesquisador, futuro pesquisador, aquele colega que quer se incluir, né, na trajetória da pesquisa no Brasil, deve
se comportar em relação a direitos e deveres, né? Sempre sabendo que o vulnerável ali é o paciente, e se coloca na situação de objeto de pesquisa, mas objeto pesquisado, né? Mas no sentido de ser observado, ou então alguma interferência, alguma intervenção nas pesquisas que são de medicações ou de protocolos, de tecnologias leves ou pesadas, mas que elas possam interferir com a saúde daquele indivíduo, né? Então, a gente ter uma ou mais instituições, o senhor falou, Anvisa, CONEP, os CEPs, né, de todos os locais, a gente ter essas instituições a favor desse paciente, né, que gentilmente está fazendo parte da nossa pesquisa, já que ele também não pode ser remunerado, isso traz uma sensação de segurança muito grande, e é o que a ética traz, né, na verdade. É o que se deve ser feito mesmo quando não há ninguém vendo o que está sendo feito. Professor, eu agradeço bastante, mas a gente conhece um pouquinho sobre o professor Roberto Wagner. Eu tive que entrar, o senhor já tinha começado, né? A sua moderadora não pôde estar aqui hoje, porque o filhinho, né, finalmente foi internado no domingo. Eu também só consegui chegar em casa que tinha começado, né? Assim, cheguei em casa 12h35, viu, professor? Mas não consegui chegar às 12 horas. Mas o senhor se apresentou, como é que a gente encontra o senhor, para essas dúvidas aí do pesquisador, né? Porque o paciente ele pode entrar em contato com o comitê de ética, né? A partir do momento que ele assina o TCRE e ele fica com uma via para ele tem o e-mail, o telefone do pesquisador, tem o e-mail, o telefone do CEP, mas como a gente entra em contato com o Dr. Roberto Wagner, e como é que o Dr. Roberto Wagner escreveu a trajetória dele dentro da bioética? Conta para nós essa história, professor. Olha, a minha trajetória no campo da bioética, ela começou há algum tempo e, na verdade, é porque, como fiz parte, né? Agora já não faço mais. Fiz parte do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital do Câncer, o ICC, durante mais ou menos mais de 20 anos. E também do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas, duração também aproximada. E onde eu durei menos foi na CONEP. Na CONEP eu durei muito pouco tempo, não é? E também tenho uma atividade ligada à ética por causa da minha vivência no Conselho Regional de Medicina. Eu tenho também alguns anos de vivência de ética profissional médica, né? E como eu ensino medicina legal e deontologia médica, então foi uma coisa assim quase que, não diria natural, né? Mas foi um caminho que eu segui, né? A minha trajetória na bioética, e também faço parte da Câmara Técnica de Bioética do Conselho Federal de Medicina, já há algum tempo também. E, assim, a minha vivência foi desse modo, que basicamente foi quase que casual, né? Fisiológico, né, professor? É que a coisa melhor do mundo é as coisas serem naturais, fisiológicas, né? E a gente sabe que experimentar, experienciar, viver, né, a ética, ou dentro da pesquisa, a bioética, que é a ética da vida, né, é mais difícil do que, na verdade, falar sobre, né? A gente tem os dilemas éticos, né, professor? Eu me lembro que também, em algum momento, a gente teve que estabelecer 2 comitês de éticas, um na Universidade Unicristos e o outro lá na César Carlos, no momento que eu trabalhava na acadêmica, né, e na parte assistencial,
tinham retirado o Vioxx por motivos que eram realmente cardiovasculares, era uma droga muito boa, né? A gente dentro da reumatologia ficou muito triste, e assim, os pacientes realmente que fizeram a farmacovigilância observaram que estavam tomando diariamente, estavam melhorando, até da artrite reumatoide, da artrose, mas aumentou o nível de eventos cardiovasculares e essa droga foi queimada. Infelizmente, né? Já estava poupando corticoide, enfim, né? Protegia estômago, protegia o rim, mas não protegia o cardiovascular. Teve um colega que estava fazendo uma pesquisa, professor, com o Vioxx. Ele estava fazendo uma pesquisa de intervenção com o Vioxx e ele já estava diminuindo os imunomoduladores que na época tinham, como leflunomida, metrexate, e esse colega já tinha sido, estava sendo, tem os conflitos de interesse, e ele estava sendo coisado pela indústria, né? Estava sendo ajudado pela indústria, mas era uma pesquisa ética, o comitê de ética tinha entendido isso, ele tinha colocado isso não era o dilema ético, o dilema ético era que o colega e os pacientes tinham que parar, naquele momento, a pesquisa com o Vioxx, porque ele tinha sido retirado do mercado. E assim, eu acredito que o comitê de ética, né, professor, sempre estão diante, né, dessas situações, né, que assim tem que preservar a vulnerabilidade, como eu disse, do paciente, às vezes até a vulnerabilidade do próprio pesquisador, e ele não entende, né, professor? Assim como o pai quer proteger o filho dizendo não, e o filho às vezes não entende naquele momento, né? Exato. Aí eu vou deixar o senhor lembrar de alguns causos aí, não sei se o senhor lembra de algum, se o senhor pode falar, né? Mas, não posso falar. E aí o colega dizia assim, Sheila, você é reumato, como eu. E eu disse sim, mas nesse momento a Sheila não é reumato. A Sheila é uma dos membros do comitê de ética, né? E a gente teve um aviso da Anvisa de que precisava recolher as amostras, recolher das farmácias, e nós vamos recolher das pesquisas. Professor, só não fui chamada de feia, viu? A situação de quem participa de comitê de ética e pesquisa é muito delicada. Uma delas é porque você não pode nem comentar as coisas, né? Porque você está sob o sigilo, né? É perigoso você. Você cria também algumas inimizades, né? Por falta de, digamos, reconhecimento do trabalho, né? Você vê que é um trabalho muito grande e é um trabalho sem remuneração, né? Você não tem, não que a remuneração fosse resolver os problemas, os dilemas, mas é muito difícil trabalhar em comitê de ética e pesquisa, parte porque os pesquisadores não reconhecem o trabalho que é feito, que é um trabalho que, na verdade, também é de proteção ao pesquisador, né? Não é só de proteger o participante da pesquisa, né? Mas proteger o pesquisador. Mas eu acho que as coisas vão mudar e estão mudando, e agora já existe uma lei, portanto, a lei, eu espero que ela preencha realmente uma lacuna embora ela tenha levado 10 anos para ser aprovada, ela passou 10 anos tramitando no Congresso, essa lei. Portanto, ela vem cheia de emendas, né? E a gente não sabe ainda, né, de todas as consequências dessa nova lei. Mas eu preparei uma apresentação também dessa lei, mas acho que hoje não tem sentido a gente apresentar, não. Aqui nós estamos registrando a presença da professora Carolina Mello, né? Ela está aí quietinha. Como sempre, ela fica caladinha lá, ela não fala muito. Vai falar dessa relação, né? Agora também sobre o uso de animais, não hoje, é claro, mas já estamos todos convidados para, na quinta-feira, né, entendermos um pouquinho o que é que são esses direitos e deveres do pesquisador em relação também à vulnerabilidade e proteção dos animais, né, que são usados também em pesquisa. Então, assim, esse é um tema muito caro para nós. Eu acho que tudo o que protege, né, aqueles grupos, né, de vulneráveis, no caso os animais, para trazerem informações importantíssimas, né,
para a saúde deles mesmos ou dos seres humanos. Então, tudo que se fizer ainda é pouco para proteger, né, meu Deus, né, professor, esses recursos, né, que não são humanos, mas são seres vivos. Então, assim, a gente precisa entender muito direitinho. Professor, eu agradeço bastante, aqui eu não pude entrar, mas aqui nós estamos no módulo abrindo, né, os ciclos de palestras, os blocos de ciclos de palestras, né, de um projeto de extensão da FAMED, UFC, que é viabilizado pelo NUTEDS, que tem como coordenador o Dr. Luiz Roberto de Oliveira. É super importante esse nosso trabalho, porque ele faz parte de um programa chamado Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde, né? Nós estamos aqui viabilizados aqui a nossa transmissão, né? Cada um num canto, né? Eu, professora Carolina, professor Roberto, o Diego, né? Que é a equipe técnicas da TI, Márcio, da Web Design, todo mundo aqui está com um ponto importante. Ana Lúcia, que está viabilizando também essas palestras depois do tratamento, lá no YouTube, na nossa playlist do YouTube, para que colegas profissionais de saúde, né, interessados no tema dos blocos de palestras, possam entender o que é educação permanente em saúde. Nós estamos aqui fazendo com que essa informação de relevância, mas também uma informação também passada de forma ética, por que não, mas de excelência e competência, né, através do professor aí, né, que trabalha com isso, deu para vocês perceberem, ele não só reuniu um grupinho de palavras e está aqui, né, mas ele vive isso. E então, para que esses colegas tenham a distância diminuída, né, eles possam se sentir incluídos também, né? Vocês estão fazendo com que a gente tenha dados secundários, os colegas da atenção primária à saúde, secundária, terciária, complexidade hospitalar, quaternária, mesmo que não estejam envolvidos diretamente com a pesquisa, vocês estão dando uma qualidade daquela informação que, às vezes, de forma secundária, através de um documento, através de um prontuário, através de um banco de dados, pode ser utilizado também, né, através de termos de fiel depositário, através de TCLS, TALES, DALES, eles possam ser ofertados ao pesquisador, que pode gerar uma informação, um resultado que vai ajudar a tomada de decisão futura de vocês. Olha só, é como se fosse um ciclo, né? Se abrindo e fechando nesses nossos profissionais valorosos que estão aí na ponte. E que o senhor, professor, agora se tornou professor deles também. Então, meu coração grato demais. Você pode finalizar. Se a professora Carolina quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Já vou ficar só ouvindo aqui e batendo palminha, fazendo as reações. Se eu encontrar, né, Lucas, as reações aqui, que eu não estou encontrando. Pois então, beijão. Se o senhor quiser, acompanha as nossas próximas. Obrigado.